Salve meu querido, salve minha querida, tudo bem? Bom, se você está querendo aprender a montar o cubo mágico, esse é um vídeo que você tem que assistir, porque aqui eu vou mostrar todas as noções básicas sobre movimentação das camadas, qual o nome de cada camada, de cada movimento. Vou também mostrar um pouquinho sobre o nome das peças que existem dentro do cubo mágico e falar um pouco sobre a estrutura desse cubo mágico, tá certo? Bom, mas antes disso, eu peço que vocês deixem o likezinho, é super rápido, é de graça. E se vocês gostarem também do conteúdo, se inscrevam aí no canal, deixem também suas críticas, suas sugestões aí nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá certo? Bom, iniciando com a estrutura do cubo mágico, eu vou mostrar como que é um cubo mágico por dentro, tá? Eu peguei aqui meu outro cubo e eu abri ele, tá? Vocês podem ver que é a mesma marca, então é o mesmo cubo. Olha como que é um cubo mágico por dentro. Aqui vocês podem ver que eles têm uma estrutura de sustentação, tá? Então essas peças aqui centrais, elas estão conectadas lá dentro do cubo mágico, tá? A gente pode ver que tem até pelo de gato aqui. As minhas gatas soltam muito pelo. Mas enfim, essas peças centrais, tá? Elas são conectadas. O que que isso significa? Que sendo conectada lá dentro, a peça central, ela determina a cor da camada, tá? Então, se aqui é branco, aqui tudo tem que ser branco, porque essa peça do meio, ela tá presa lá dentro, como eu mostrei aqui com esse núcleo, tá certo? Então, isso é uma das noções mais importantes para quem está iniciando no cubo mágico. Porque tem muita gente que quando pega um cubo mágico, às vezes vê várias cores juntas, mas essa peça tá numa cor diferente e tenta montar toda essa camada de uma outra cor. Se aqui é verde, essa camada toda é verde, tá? Esse é um dos princípios mais importantes no cubo mágico. Agora falando um pouquinho sobre as peças que temos no cubo. Nós temos três tipos de peças. Nós temos os centros, que eu já mostrei aqui para vocês, tá? Que elas são as peças fixas lá dentro. E nós temos também os meios e as quinas, tá? Os meios são essas peças que ficam no meio da camada, tá? Então o centro fica lá no centro, o meio fica aqui no meio, tá? E são peças que têm apenas duas cores. Aqui, por exemplo, nós temos o amarelo e o laranja, tá? E nós temos também as quinas, que são as peças que ficam nas quinas das camadas, tá? E essas quinas por si, elas já têm três cores, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, o amarelo, o azul e o laranja, tá? Então são essas três peças que nós temos no cubo mágico: o centro, o meio e a quina, tá certo? Bom, agora passando para a movimentação no cubo mágico. Eu vou mostrar um pouquinho das notações que nós utilizamos. Se você está começando a aprender o cubo mágico, você provavelmente vai ver uma grande quantidade de códigos. Tem muita gente que fala que parece até código de jogo. O que é isso? Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente fala o nome dos movimentos nas camadas do cubo mágico, tá? A gente, por exemplo, não fala Bota a direita para cima, bota em cima para a esquerda. Não, porque senão, se a gente fosse fazer isso, ia ficar um nome muito extenso. Então, para cada movimento no cubo mágico, a gente bota uma letra e a letra é correspondente ao lado que a gente vai mexer, tá? Só que como né, o cubo mágico ele acabou sendo muito famoso lá fora, é uma notação que ela veio em inglês. Então, por exemplo, se a gente vai mexer a camada da direita, a camada da direita em inglês é right, então a letra que a gente usa é R, tá? Então é R de right, que é direita em inglês. Então, se a gente vai mexer a camada da direita, a gente vai falar R. Só que existem dois tipos de movimentos. Existe o movimento horário, certo? E anti-horário. Então, qual é a diferenciação entre esses dois? Para lembrar o horário e anti-horário, vale sempre a gente botar, por exemplo, essa camada, né, como se ela estivesse na nossa frente, e a gente vê o horário e o anti-horário aqui, tá? Então, se a gente está falando na direita horário, então a gente está colocando a direita para cima. Se a gente está falando ela anti-horário, a gente vai colocar a direita para baixo, tá? E aí a notação para o horário, a gente só utiliza a letra em maiúsculo, então, por exemplo, R. E para o anti-horário, a gente bota um apóstrofo, que a gente fala de linha. Então, R' é o anti-horário, tá? E isso serve para todos os lados do cubo mágico. Então, direita, que é right em inglês, R é o horário, R' o anti-horário, tá? E como eu disse, isso serve para todos os lados. Então, em cima, em inglês é up.
Então, up, horário, então em cima, horário, a gente fala U de up. E em cima, anti-horário, a gente fala U'. Então, U com apóstrofo, tá certo? Quando precisa fazer esse movimento duas vezes, a gente, por exemplo, fala R2 ou R2'. U2 ou U2', tá? Então, R, U, R de right, direita, U de up, né, que é o topo. Nós temos a face, que é face, então é a mesma palavra. Só que aí nós temos o face, né, a face horária, e a face anti-horária, tá? Então é o F e o F'. O que mais nós temos? Nós temos a esquerda, que é left, e aí nós temos a left, né, a esquerda horário, que agora é para baixo, e a esquerda anti-horário, o L', que é para cima. Nós temos embaixo, que é down, então a gente utiliza a letra D, que é o D horário, e o D anti-horário, então o D e o D'. E, além disso, nós temos a camada de trás, que é o B de back. Aí nós temos o back horário e o back anti-horário, então o B e o B', tá? Pode parecer um pouco confuso agora, mas quando você vai realmente pegando mais prática, é super simples. A gente tem alguns macetes também, por exemplo, camadas opostas, a direita com a esquerda, por exemplo. A direita, né, nós temos o horário que é para cima. Quando é o oposto, o horário é o oposto também, então o horário é para baixo, tá? O anti-horário da direita é para baixo, anti-horário. O anti-horário da esquerda é para cima, tá? E esses são os movimentos básicos do cubo mágico. Nós também temos movimentos com a camada do meio, tá? Então esse daqui é o movimento M, que é o meio, e o M', que é o M anti-horário, tá? O que mais nós temos? Nós temos a camada do meio, só que ela tá aqui, né, deitada. Aí nós temos o S, que não se utiliza tanto, tá? E o S'. Outros movimentos mais avançados, que aí a gente acaba utilizando um pouquinho mais com frequência. Nós temos, por exemplo, o X, que é mexer o cubo, né, rotacionar o cubo dessa forma. Então, se o verde está na nossa frente, a gente faz um X, o verde vai para cima, aí o amarelo vem para frente, aí X de novo, tá? E o X' é essa rotação aqui, tá? Nós temos também o Y, que é esse tipo de rotação aqui pro lado, tá? Que a gente só mexe no cubo mágico assim, dessa forma. São rotações que vocês não utilizam tanto no início, tá? Então não vou nem dar tanta atenção assim. E nós temos o Z, que é esse tipo de rotação aqui, e o Z', que é pro outro lado, tá? Mas se você está iniciando, o que você mais vai utilizar acaba sendo a rotação dessas camadas iniciais, tá? Então lembra, se está só a letra maiúscula, sem o apóstrofo, é o horário. Então, R é a direita horário, L é a esquerda horário, U é o topo horário, se está com o apóstrofo, é anti-horário. Só isso, tá certo? Então, isso é o básico que vocês precisam saber para poder iniciar sua jornada no cubo mágico, tá? Bom, nós temos mais alguns movimentos que são um pouquinho mais avançados, mas eu tenho que falar aqui também, tá? Nós temos movimentos de duas camadas. Se aqui, por exemplo, é o R, se a gente faz um movimento de duas camadas, ele é chamado de RW ou R minúsculo. E aí o anti-horário acaba sendo a mesma coisa, RW' ou Rzinho minúsculo linha, tá? Aqui em cima é a mesma coisa, ó, UW ou Uzinho, e aí UW' ou Uzinho linha, tá? São esses movimentos e aí se aplica para todas as camadas do cubo mágico. Pode parecer um pouquinho complicado, mas vocês precisam dessas noções básicas, desse conhecimento básico para iniciar no seu tutorial, tá? Eu vou postar um tutorial ainda esse mês sobre como montar o cubo mágico do básico, tá? Então é só aguardar um pouquinho, que ele já vai ser postado. Provavelmente semana que vem eu devo conseguir fazer ele, tá certo? Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu likezinho, se inscreva, isso me ajuda muito, muito, muito. Bom, esse é um dos primeiros vídeos longos do canal, eu estou mais acostumado a fazer vídeos shorts, então deixe também a sua sugestão, sua crítica, seu comentário, que eu vou tentar sempre melhorar, né, seja a minha didática, a minha fala, o jeito que eu mostro o cubo mágico, tá? Eu estou muito mais acostumado com vídeos mais curtos, como shorts, mas a intenção é ajudar vocês. Eu vou sempre do básico até o mais avançado, para que você saiba montar o cubo mágico e depois consiga evoluir muito, muito, muito o seu tempo, tá bom? Então é isso, um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a próxima.